Olá meus amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E se você não é inscrito no canal, mais uma vez eu vim aqui para convidar você formalmente a se inscrever no canal e fazer parte dos mais de 300 mil seguidores que nos acompanham. E se você decidir fazer isso, claro, não se esqueça também de ativar as notificações aqui embaixo do sininho, tá? Para que você seja avisado quando um novo vídeo ser postado aqui no canal. E é claro, se você gostar desse vídeo, não esquece também de deixar aquele like, beleza? Então vamos lá, eu vou tentar aqui hoje trazer de uma forma bem simples, com uma linguagem bem simples também, bem clara, explicar algo que muitas vezes acaba sendo uma dúvida muito grande para muitas pessoas. E a pergunta é o seguinte: por que o alto-falante tem polaridade, positivo e negativo? Se eu inverter essa polaridade, ligando os fios de forma inversa, ligando o positivo no negativo e o negativo no positivo, será que eu vou queimar o alto-falante? A resposta é simplesmente não. Mas por que então existe aqui a questão da polaridade? Por conta do seguinte: quando uma produtora, uma gravadora, eles produzem uma música junto com um cantor, a ideia da música, na verdade, é poder transmitir emoções através de notas musicais. A verdade é essa. É claro que muitas músicas, elas emocionam, elas transmitem algum sentimento através da letra. Mas alguma parte desse sentimento também é transmitido através das notas musicais. Então, para que você possa sentir todo esse sentimento, né? Porque quando a gente fala de música, a gente está falando a respeito de emoções. Para que você possa sentir todas as emoções, todo o sentimento que está sendo transmitido da música, é necessário que você tenha o alto-falante ligado de forma correta. Por quê? Porque ele tem que obedecer todos os movimentos que são transmitidos pelos sinais elétricos da própria música. Se em determinado momento a música ela envia um sinal elétrico para o seu amplificador, e esse sinal elétrico vamos supor assim, para você fazer com que o alto-falante seja excursionado para frente, isso deve acontecer, entendeu? Por quê? Porque dessa forma você consegue ouvir a música da forma mais fiel possível, né? Ela vai ser gravada de uma forma, e isso vai garantir que você consiga ouvir essa música da melhor forma, da forma mais correta possível. E se eu inverter o alto-falante então? Quer dizer então que eu não vou conseguir ouvir a música direito? Não, você vai ouvir. Mas existe um pequeno porém. Em determinado momento da música em que o alto-falante ele deve ser excursionado para fora, se você inverter as polaridades aqui do fio, ele vai ser excursionado para dentro. Então você não vai sentir, vamos supor, se for uma pancada, um instrumento que tem um timbre mais grave, você não vai conseguir sentir aquele timbre de uma forma tão bem acentuada como deveria. É por isso então que é necessário você obedecer a polaridade do falante, né? Isso vai garantir que você consiga ouvir as notas musicais de uma música de uma forma mais fiel possível. Entendeu? E no caso que você está ligando vários alto-falantes, por que é importante também você obedecer a polaridade do alto-falante? Pois como nós acabamos de falar aqui, quando um alto-falante recebe um sinal elétrico para fazer com que o cone seja excursionado para fora, quando isso acontece, o objetivo é fazer com que a caixa puxe o ar de fora para dentro. Quando o alto-falante é excursionado para dentro, o objetivo é fazer com que o ar que está dentro da caixa seja excursionado para fora, né? E existe uma grande diferença de você ouvir um batidão cujo ar é expelido para fora ou quando o ar é sugado para dentro da caixa. Existe diferença, uma diferença bem grande. Então vamos supor, eu vou ligar aqui a minha fonte de alimentação, colocar uma tensão segura para a gente poder fazer um teste, tá? Vamos ver aqui então as polaridades. Eu vou colocar aqui, ó, o positivo no positivo, o positivo da minha fonte, e o negativo da minha fonte no negativo do alto-falante. Então eu estou ligando o alto-falante na polaridade correta. Essa também é uma forma de você descobrir a polaridade de um falante se ele não tem a indicação da polaridade aqui nos fios, tá? Quando você ligar uma fonte ou até mesmo uma pilha, por exemplo, de uma tensão bem baixa, de 1,5 volt, 3 volts, 4 volts, quando você fizer isso no alto-falante, o correto é que ele excursione o cone
para fora, dessa forma. Se isso acontecer quando você ligar a sua fonte de alimentação e você não tiver a indicação da polaridade, significa então que o positivo da sua fonte está ligado no positivo do falante e o negativo da fonte também está ligado no negativo do falante, tá certo? Agora, se você ligar a sua fonte de alimentação para fazer um teste no alto-falante e ele excursionar para dentro, significa então que o alto-falante está sendo alimentado com uma tensão inversa, com a tensão invertida, com a polaridade invertida, e você deve corrigir, tá bom? Agora, o que acontece quando você tem duas caixas de som, um sistema estéreo? Por que é importante você obedecer à polaridade dos falantes? Porque acontece um efeito bem interessante. Eu vou tirar o fio aqui da frente da câmera, senão vai atrapalhar de vocês enxergarem, né? Obviamente. Se vocês ligarem uma caixa de som, por exemplo, em determinada polaridade, polaridade correta, e a outra caixa você ligar na polaridade invertida, as duas caixas elas vão funcionar, elas vão produzir som, obviamente. Porém, como o falante ele vai estar trabalhando em contrafase do outro, você vai ter uma dificuldade em perceber os sons graves. Porque um falante vai cancelar o grave do outro. Entendeu? Eu vou mostrar isso de uma forma bem simples, ligando duas caixas de som aqui para vocês verem. Bom, eu já separei aqui duas caixas de som. São duas caixas de som de Microsystem Aiva, né? Inclusive, para quem acompanha o canal, vai se lembrar dessas caixas, que elas já foram bastante utilizadas aqui no canal para testar amplificadores, né? Nós podemos dizer que são duas guerreiras, né? São duas guerreiras. E essas caixas de som, elas estão ligadas aqui em um pequeno amplificador para a gente poder demonstrar um efeito bem interessante que acontece quando a gente liga caixas de som, por exemplo, com os fios invertidos, né? Então nós temos aqui duas caixas de som, nós teremos aqui o canal esquerdo, o canal direito, né? E as duas caixas, então, agora, elas serão ligadas no amplificador na mesma fase, né? Ou seja, elas vão ser ligadas na polaridade correta em que elas devem ser ligadas. E eu vou ligar aqui então um gerador de sinal para a gente ver então o que é que vai acontecer com o cone do alto-falante quando elas são ligadas de forma correta, as duas caixas. Eu vou liberar aqui agora o canal. Aqui, ó. Nós temos uma pequena oscilação de 5 Hz. E eu estou aplicando então no amplificador uma onda senoidal com essa frequência de 5 Hz, para que a gente tenha condições então de ver claramente o que é que acontece com o cone do alto-falante quando os dois alto-falantes são ligados em fase, são ligados na mesma polaridade, mesmo que sejam em canais diferentes. Quando você está recebendo uma programação sonora, um sinal sonoro em que o alto-falante ele recebe então um pulso positivo, o correto é que o falante ele seja excursionado para fora. E quando um falante recebe um sinal de polaridade negativa, então a tendência é que o falante, né, o cone, ele seja excursionado para dentro. Quando isso acontece nos dois falantes, existe um deslocamento de ar muito grande envolvendo as duas caixas. Então o som grave produzido pelos alto-falantes é bem perceptível, né? É bem perceptível mesmo. Mas quando você inverte um dos alto-falantes, por exemplo, na saída de som, o que é que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Olha só, como vocês podem observar, os falantes então eles começam a se movimentar de maneira oposta, né? Enquanto um falante ele é excursionado para dentro, o outro é excursionado para fora. Então o deslocamento de ar que acontece nas duas caixas acontecem de forma oposta e não de forma simultânea. Então isso faz com que haja um cancelamento dos sons graves. Quando você estiver ouvindo o som, principalmente em frequências mais baixas, por exemplo, você vai perceber que vai ficar aquele sonzinho xoxo, ele vai ficar um som assim sem brilho, sabe? Vai ficar horrível, vai ficar aquele som opaco, uma coisa muito ruim. Então é muito importante a gente seguir sempre a polaridade dos falantes para evitar que esse tipo de situação aconteça. Vai queimar o seu alto-falante? Não, não vai queimar. Mas você vai ter uma perda de eficiência no que diz respeito aí ao som, né? Você não vai perceber o som com tanta qualidade como deveria. E se você então fizer isso, principalmente isso, ligar um alto-falante numa fase diferente, por exemplo, do outro, né? Quando você inverte o fio do alto-falante, você está praticamente ligando ele em contrafase. E é isso que acontece. Um falante, então, ele cancela o deslocamento do ar do outro. E você tem uma deficiência muito grande
em sons mais graves. Existe uma forma de você descobrir, se você não estiver tendo acesso a um fio que tenha a indicação de cores para você definir qual fio é positivo ou negativo. Tem como você saber uma forma de você ligar os falantes da forma correta? Tem, através do ouvido. Se você tiver com as duas caixas próximas de você, ou se você tiver, por exemplo, fazendo a instalação de um som no carro, por exemplo, você liga o som, deixa uma música tocando e faz o teste com o fio do alto-falante. Se você ligar o falante em contrafase, você vai sentir uma diferença muito grande. Aqui, por exemplo, nós temos apenas um falante, né, que está sendo excursionado com uma frequência de 30 Hz. Se eu ligar os dois falantes em contrafase, olha só, nós já estamos percebendo aqui um pequeno grave. Agora, se eu fizer isso, ó, o grave simplesmente desaparece. É bem provável que vocês não vão conseguir perceber isso com o microfone da câmera. Agora, se eu pegar e inverter o fio do alto-falante no momento em que a música estiver tocando, você vai perceber de forma muito bem clara que você vai estar ligando o fio de forma correta quando você perceber que os graves eles acabam ficando bem mais acentuados. Olha aqui, ó, dessa forma a gente consegue ter uma percepção bem audível mesmo dos graves que estão sendo reproduzidos pela caixa. Eu estou gravando esse vídeo porque na verdade foi a dúvida que um ou dois inscritos tiveram, eu vou deixar aparecendo aqui no vídeo até inclusive, com relação a esse assunto, entendeu? Eu achei muito bacana trazer esse assunto para vocês porque assim, é algo que muitas pessoas têm dúvida e às vezes isso acaba gerando uma certa polêmica, né? Será que eu posso ligar o falante invertido? Será que eu não posso? O que acontece se eu ligar invertido? Será que eu vou queimar? Será que eu não vou? Será que o som fica melhor? Será que não fica? Uma coisa vocês podem ter certeza, um som grave de um alto-falante que trabalha de forma invertida é completamente diferente daquele som que você ouve quando o falante é ligado de forma correta. Existe uma grande diferença no deslocamento de ar que é colocado para fora da caixa e aquele que é puxado para dentro da caixa. Então por isso que é muito importante nós fazermos a ligação correta dos falantes. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo assim bem rápido, né? E para esclarecer mesmo uma dúvida que pode ser a dúvida de muitas pessoas, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e se você se inscrever no canal, não se esqueça também de ativar o sininho de notificações, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!